Imagina ser o filho primogênito de um homem escolhido por Deus, alguém que possui uma linhagem divina, e, de repente, se ver abandonado em um deserto vasto, sem nenhuma chance de sobrevivência. Esta é a dramática e comovente história de Ismael, o filho de Abraão. Em um instante, sua vida mudou drasticamente. O destino lhe parecia cruel, e o deserto, imenso e implacável, parecia engolir todas as suas esperanças. A história de Ismael é um testemunho poderoso de como até o abandono mais doloroso pode se transformar em uma jornada de superação e fé. Um jovem, que poderia ter sido esquecido, encontrou força onde menos se espera, e fez do deserto sua nova casa. Como você reagiria se, de repente, tudo o que você conhecia fosse tirado de você? O que fazer quando não há mais um amanhã? O que fazer quando as promessas parecem se distanciar e você se vê sozinho, sem nenhum apoio, com apenas o deserto à sua frente? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma história repleta de traições, milagres e reviravoltas surpreendentes. Você verá como Ismael, um jovem que estava condenado ao esquecimento, transformou o desespero em força. Ao longo de sua jornada, o deserto deixou de ser um lugar de morte e se tornou um cenário de renascimento e esperança. Em cada passo de sua caminhada, ele encontrou não só desafios impossíveis, mas também a força interior e a ajuda divina que o sustentaram. Sua história nos ensina que, mesmo quando parece que tudo está perdido, existe um propósito maior, um plano divino que pode transformar até os maiores sofrimentos em algo grandioso. A história de Ismael é, sem dúvida, um convite para todos nós refletirmos sobre como reagimos diante das dificuldades e como podemos encontrar força nas adversidades. Se você está curioso para saber como um jovem condenado ao abandono e ao desespero superou obstáculos que pareciam impossíveis, continue assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Este é apenas o começo de uma série de histórias bíblicas poderosas que trazem à tona lições profundas sobre fé, resiliência e o amor incondicional de Deus. Prepare-se para embarcar em uma jornada de superação, da dor à esperança, com lições de fé que ainda reverberam em nossas vidas hoje. Em uma terra distante, que se estendia sob o céu quente e vasto, vivia um homem chamado Abraão. Abraão era um homem cuja fé era a base de sua existência. Desde sua juventude, ele acreditava plenamente nas promessas de Deus, que lhe asseguravam que ele seria o pai de uma grande nação, um povo numeroso como as estrelas no céu. Contudo, com o passar dos anos, Abraão, agora um homem idoso, começou a sentir o peso do tempo. Sua esposa Sara, que também já passava dos seus anos férteis, sentia o mesmo desânimo. Eles haviam esperado por décadas a promessa de Deus, mas o tempo parecia ter roubado a possibilidade de ver esse milagre acontecer. Cada dia se passava como uma eternidade, e a promessa que um dia parecia certa agora estava envolta em uma espessa névoa de dúvida. Abraão sabia que, como homem de fé, deveria esperar, mas as noites, que antes eram repletas de sonhos e conversas sobre um futuro cheio de bênçãos, agora estavam envoltas em um silêncio pesado, marcado pela dor de um anseio não cumprido. Sara, sua esposa, estava emocionalmente devastada. Enquanto o tempo avançava, sua esperança se esvaía lentamente. As noites de contemplação e oração ao lado de Abraão deram lugar a longas madrugadas de solidão e desespero. Ela sentia que a promessa de Deus estava além do seu alcance. O medo de que Deus tivesse esquecido dela dominava seu coração, e a vergonha de ser estéril, naquele contexto cultural, se transformou em uma dor insuportável. A mulher que havia acompanhado Abraão em todas as suas viagens, que compartilhava com ele a visão de um futuro grandioso, agora se via diante de uma realidade que não poderia mais controlar. No entanto, Sara, movida pela dor e pela necessidade de ver a promessa cumprida, começou a traçar um plano. Ela sabia que não poderia esperar mais e se decidiu por uma ação que a torturaria emocionalmente por muitos anos. Em um momento de desespero, Sara se aproximou de Abraão. O olhar em seus olhos mostrava o peso da decisão que estava prestes a tomar. Abraão, ela disse, com voz trêmula, o Senhor me impediu de ter filhos, por favor, leve minha serva Agar, talvez por meio dela eu possa ter um filho. O pedido estava carregado de dor e aceitação, mas também de uma desesperada tentativa de resolver o que parecia um impasse sem fim. Abraão, embora profundamente tocado pela dor de sua esposa, sabia que a situação exigia uma decisão.
Sem compreender plenamente as consequências desse ato, ele aceitou. Agar, a jovem serva egípcia, foi chamada para cumprir um papel que jamais imaginara. Sem vontade própria, ela agora era parte de um plano que envolvia não apenas a sua vida, mas a de Abraão e Sara, e, por fim, de toda uma nação. Quando a gravidez de Agar começou a se tornar visível, algo começou a mudar dentro dela. A serva que sempre foi submissa, agora sentia um orgulho que não podia esconder. Ela, Agar, estava carregando o futuro de Abraão, algo que Sara não podia mais dar a ele. Esse novo sentimento de poder e importância começou a criar uma divisão não só entre ela e Sara, mas também no próprio coração de Abraão, que viu o relacionamento entre ele e sua esposa se distanciar ainda mais. Sara, que inicialmente acreditou que a decisão traria paz, logo percebeu que havia criado uma ferida profunda em seu casamento. A tensão entre as duas mulheres, antes silenciosa, agora era palpável e cada gesto de Agar parecia um lembrete daquilo que ela não podia ter. Agar, que antes era uma presença discreta, agora se via, de certa forma, superior à própria esposa de Abraão. Essa mudança de dinâmica não passou despercebida por Sara. A raiva e a inveja começaram a se misturar com a dor da espera, e logo, em uma explosão de emoções reprimidas, Sara tratou Agar com desprezo. A atmosfera na tenda de Abraão ficou carregada de frieza e hostilidade, e Agar, sentindo-se cada vez mais oprimida, tomou uma decisão difícil. Ela fugiria para o deserto, onde, talvez, pudesse encontrar algum tipo de alívio. Mas o deserto, que se estendia infinitamente à sua frente, não oferecia o consolo que Agar esperava. O calor do sol e a falta de água tornaram sua fuga um teste de resistência. Cada passo que ela dava parecia um passo em direção ao fim. Mas, em meio ao desespero e à solidão, Agar se deparou com algo inesperado, uma fonte de água. Ali, exausta e à beira da morte, ela começou a chorar. Suas lágrimas se misturavam com a poeira do deserto, mas em meio ao silêncio do ambiente hostil, uma voz suave a chamou. Era um anjo do Senhor, que lhe trouxe uma mensagem de consolo. Ele lhe disse que seu filho, Ismael, seria o pai de uma grande nação. Deus a ouviu e a viu, e com isso, ela foi renovada. Com essa promessa em seu coração, Agar encontrou a força para voltar ao acampamento. Sua vida, antes marcada pela dor e pelo abandono, agora estava guiada por um propósito divino. Ela retornou para Abraão e Sara, com Ismael em seu ventre, sabendo que a missão de seu filho seria grande. Abraão, com o coração pesado, refletia sobre o papel que Ismael desempenharia no plano divino. Deus havia prometido que ele, apesar de não ser o filho da promessa direta, seria o pai de uma nação tão numerosa quanto as estrelas no céu. Essa era uma promessa que transcendia qualquer dor ou separação que pudesse ocorrer, e Abraão sabia que, embora o caminho de Ismael fosse repleto de desafios e de momentos difíceis, Deus o guiaria e o protegeria. Ele não seria apenas um homem qualquer, ele seria um líder, um patriarca de uma linhagem poderosa. Contudo, as dores da paternidade não eram fáceis para Abraão, pois, ao mesmo tempo, ele se via dividido entre o amor por seu filho primogênito e a obediência à promessa feita a Sara. Ismael, agora adolescente, começava a se dar conta de que sua vida, tão cheia de significado e promessas, estava prestes a mudar de forma irrevogável. O nascimento de Isaque alterou a dinâmica na tenda de Abraão. Ismael sempre foi o centro da atenção de seu pai, o primogênito, aquele que Abraão olhava com tanto orgulho, o filho que simbolizava a continuidade de sua linhagem e da promessa de Deus. No entanto, quando Isaque chegou, tudo mudou. Ele não era apenas o novo filho de Abraão, ele era o filho da promessa divina, aquele que representava a concretização das palavras que Deus havia dado a Abraão anos antes. A mudança, embora gradual, foi inevitável. Isaque recebeu de Abraão um carinho incondicional, e a atenção que Ismael uma vez teve começou a se dividir. Ismael, que agora vivia a transição da infância para a adolescência, começou a sentir um vazio crescente dentro de si. O orgulho que antes nutria por sua posição na família deu lugar a uma sensação de deslocamento e insegurança. Ele não era mais o único filho de Abraão. O que antes era um lugar de honra agora estava sendo compartilhado, e Ismael não sabia como lidar com isso. Sua relação com Isaque começou a ser marcada por olhares furtivos e gestos carregados de rivalidade.
Ele começou a ver Isaque não apenas como um irmão, mas como um símbolo de tudo o que ele, Ismael, não era, e o filho da promessa, o escolhido de Deus. Ele se via, de certa forma, excluído da narrativa que Abraão sempre sonhou para sua família. A rivalidade entre os dois meninos não se limitava apenas aos seus olhares ou palavras, mas se transformava em uma competição silenciosa, onde o orgulho de Ismael se chocava com a segurança de Isaque. Ele sentia que, ao olhar para Isaque, havia algo que ele não podia alcançar, um lugar que lhe fora negado, um futuro que parecia estar reservado exclusivamente para seu irmão. A tensão entre eles, embora não explícita, era palpável. Ismael não conseguia mais ignorar a diferença entre os dois. E com isso, seu espírito se tornava cada vez mais inquieto. Sara, sempre atenta ao que acontecia ao seu redor, observava cuidadosamente os gestos, olhares e palavras trocadas entre os dois meninos. Ela, como mãe de Isaque, não podia deixar de notar que a presença de Ismael na tenda estava criando uma tensão crescente. Ela começou a sentir um incômodo profundo no coração. Não era apenas uma rivalidade entre irmãos, havia uma sensação de ameaça, uma sombra que pairava sobre sua família e que ela não podia ignorar. Isaque, o filho da promessa, precisava de proteção, e a rivalidade com Ismael parecia estar se tornando cada vez mais insustentável. Sara sabia que o amor de Abraão por seu filho era imenso, mas ela também sentia que sua própria segurança e o futuro de Isaque estavam em jogo. Em um momento de desespero, quando a situação parecia insustentável, Sara tomou uma decisão que a atormentou profundamente, mas que, ao mesmo tempo, parecia ser a única solução para o problema que havia se instalado na tenda. Ela pediu a Abraão que mandasse Ismael embora. A dor de fazer essa escolha a consumia, mas ela acreditava que a rivalidade entre os irmãos, que estava se tornando cada vez mais visível, não poderia continuar. Para ela, o futuro de Isaque estava em risco, e ela não podia permitir que isso fosse prejudicado. A decisão de expurgar Ismael de sua casa, de sua família, parecia necessária, mas o custo emocional para Sara era imenso. Abraão, como pai, amava profundamente seu filho primogênito. A dor de ver Ismael partir não era algo fácil de suportar. Mas, como homem de fé, ele sabia que a promessa feita a Sara precisava ser cumprida. Ele sabia que, por causa de Deus, a linhagem de Isaque precisava prevalecer. Contudo, o amor por seu filho nunca poderia ser apagado. Ele viu em Ismael, não apenas o filho que ele criou, mas também o futuro de uma nação poderosa. Mesmo assim, Abraão entendeu que, por mais dolorosa que fosse a decisão, ele precisava obedecer ao plano de Deus e garantir que o destino de Isaque fosse protegido. Na manhã seguinte, quando o sol já começava a despontar no horizonte, Abraão se aproximou de Agar e Ismael. Com o coração apertado, ele entregou a eles uma pequena provisão de pão e água. Não havia palavras para consolar a dor que ele sentia. Ismael, que agora entendia que seu futuro seria completamente diferente do que ele imaginava, olhou para seu pai com uma mistura de tristeza e aceitação. Ele sabia que a vida estava prestes a mudar para sempre, e o deserto, que antes representava apenas um lugar de exílio, agora se tornaria seu lar. Mais uma vez, a história de Ismael foi marcada pelo deserto. Mas, desta vez, o deserto não era mais um lugar de abandono, era um lugar de renascimento e esperança. Embora o caminho fosse difícil, Ismael não estava mais sozinho. Ele carregava consigo a promessa divina de que sua descendência seria grande, que ele se tornaria o pai de uma nação que se espalharia por toda a terra. Ele sabia que Deus estava com ele, guiando seus passos. O deserto, embora árido e implacável, não seria mais o fim de sua jornada. Ele começaria uma nova vida, com novos desafios, mas também com uma fé renovada. Ismael, agora mais forte do que nunca, estava pronto para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Antes de terminarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar a acompanhar mais conteúdos edificantes. Até a próxima, e que Deus o abençoe poderosamente.